A medicina moderna e a ciência vão de lado a lado, surfando pelos mares desta vida e facilitando o trabalho tanto de médicos como de paramédicos. Cada vez mais, os galenos se aproveitam dos descobrimentos da ciência para criar novos métodos de cura, novas formas de diagnóstico, que muitas vezes nos fazem pensar que saíram de um filme de ciência e ficção. No dia de hoje, conversarei sobre medicina robótica com um colega médico com ampla formação neste terreno, ainda inexplorado da medicina. Cirurgião geral e especialista em aparelho digestivo, seja bem-vindo, Rodrigo Cabral, a este seu novo programa Momento Saúde. Olá, amigos telespectadores, sejam bem-vindos a um novo programa Momento Saúde, o programa que entra na sua casa, faz parte dela e ajuda um pouco você a conhecer um pouco de informações sobre a área de saúde, médica, paramédica, enfim. Hoje, como anunciado, estarei conversando com o Dr. Rodrigo Cabral. Rodrigo Cabral vai conversar conosco sobre cirurgia robótica. Seja bem-vindo, Rodrigo Cabral, nosso amigo do peito, que, bom, faz tanto tempo estamos esperando a tua presença aqui, conversando de um tema tão interessante como é a cirurgia robótica, né? Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Na verdade, é um tema amplo, né? Um tema que vem sendo discutido, e principalmente nessa década, mas tecnologia é alguma coisa que já vem sendo desenvolvida há anos, desde Revolução Industrial, daí para frente o emprego de tecnologia para tentar aprimorar processos, melhorar, na verdade, reduzindo tempos e melhorando, na verdade, a qualidade final do produto. E isso não ia ser diferente, ia acontecer também no ramo da medicina e especificamente na minha área, no ramo cirúrgico. E daí a medicina robótica vem para complementar isso. Bom, antes poderia até fazer parte do futuro, né? Um futuro longínquo, né? Em relação a aquelas técnicas, aqueles filmes de ciência ficção que a gente via e a gente achava que não queriam ser possível. Mas hoje faz parte do presente. Já o futuro, claro que é muito promissor, mas o presente já mostra que esse tipo de cirurgia veio para ficar, não é? Sim. Cirurgia robótica, na verdade, ela é um ramo do que é um pouquinho mais amplo, que eles chamam de cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia robótica veio para complementar essa cirurgia minimamente invasiva. Já há alguns anos, antigamente, no passado, a gente tinha que fazer grandes incisões para se atingir o maior número de órgãos. Inclusive, o cirurgião ele era qualificado de acordo com quanto maior a incisão ele era capaz de produzir e manipular o maior número de órgãos, melhor era o cirurgião. Quanto mais sangue ele tivesse na roupa e tudo mais. Depois, com o tempo, já em décadas atrás, 1980, já começou a se diminuir as incisões que faziam nos pacientes, começou a introduzir, como a videolaparoscopia, a introdução de braços de manipulação, onde você tinha incisões menores, e ao invés de manipular com as próprias mãos os órgãos, você começou a manipular com hastes, que a gente chama de laparoscopia, mas na verdade são aparelhos de manipulação direta, só que as hastes maiores e a introdução dessas hastes no corpo do indivíduo para poder manipular. E cada vez mais, é claro, a gente está se tentando invadir menos, e aí a tecnologia ela é empregada no sentido de diminuir ainda mais a dimensão dos instrumentos que podem ser introduzidos e de, mesmo assim, não se perder o efeito de uma mão dentro do abdômen, uma mão manipulando estruturas com o detalhe e com todo o requinte que uma mão humana pode fazer, pode produzir. E a cirurgia robótica vem nesse sentido, diminuir as incisões, diminuir a ferida que você causa no paciente para se poder operar um órgão lesado, uma doença que está cometendo esse indivíduo. E melhor do que isso, hoje em dia a cirurgia robótica ela dá para o cirurgião uma amplitude mais confortável em termos de ergonomia. O que antes você tinha que mudar o braço numa posição de forma
a que ficasse muito tempo fazendo um esforço. Hoje em dia você tem um robô que você pode ficar numa posição de conforto e esse movimento é feito por um robô que pode ficar 2, 3, 10 horas naquela posição e você na sua posição de conforto. Claro. Então, quer dizer, mesmo para o desgaste do próprio cirurgião, a cirurgia robótica vem a melhorar esses requisitos. Eu fiz um programa com o Dr. Alexandre Marotta, que ele então se especializou especificamente na cirurgia via laparoscópica, né? Ele disse na época que realmente o cirurgião não muda, quer dizer, o cirurgião é imprescindível para que o robô realmente consiga ser útil, porque de nada serve um robô super especializado se o cirurgião não é um bom cirurgião. Sim. Então, ainda realmente é importante o material humano para que aconteça aquele milagre de um robô andando ou fazendo coisas úteis no seu corpo, não é? Perfeito. Na verdade, os ramos da cirurgia robótica, existe cirurgia nanorobótica, que daí são mini robôs, talvez do tamanho de células, talvez um pouco menores ou um pouco maiores, isso depende da tecnologia. Existe um ramo que é a cirurgia guiada, que essa é a cirurgia robótica que mais se faz hoje em dia, que ela só vai fazer o que o cirurgião, com toda a experiência dele, condizer para que o robô possa fazer. Os movimentos que ele faz com a mão são os movimentos reproduzidos automaticamente pelo robô. Então, quer dizer, ainda assim, não é o robô que pensa, não é o robô que manipula, ele só é um instrumento guiado pelo cirurgião para que se possa, através de introduções mínimas, de lesões, de introdutores nos pacientes, através da manipulação menor de alças, através da manipulação menor de estruturas intraabdominais, você possa produzir efeitos cirúrgicos melhores com menores manipulações. Então, não é o fato de existir um robô, que na verdade não é nenhum robô que tem a parte que é só o software dele, tem a parte que é o braço robótico propriamente dito, e que todos eles só conseguem ser coordenados através das mãos habilidosas de um cirurgião. Então, não dá para excluir uma coisa de outra, absolutamente. Você depende diretamente da habilidade. Tem uma máxima, uma lei médica, precisamente por Hipócrates, que diz primo non nocere, ou seja, o primeiro é não fazer mal, não danificar o paciente. E, na verdade, a medicina, a cirurgia robótica traz isso como premissa, ou seja, invadir o menos possível, fazer dano o menos possível, lesar a estrutura o menos possível. É verdade isso? Sim. Um exemplo prático disso, antigamente, você, por exemplo, para operar algumas estruturas intraabdominais, você tinha incisões grandes. Depois, com a vídeo, você começou a introduzir através de orifícios, 3, 4, 5 orifícios de 1 a 2 centímetros no paciente, introduzir esses braços laparoscópicos. Com o advento da cirurgia robótica, essa dimensão passou para 5 milímetros, 3 milímetros, diminui o número de introdutores no paciente, talvez 4, 3. E hoje em dia, em função do desenvolvimento da tecnologia, existe uma possibilidade que é, inclusive, tentar introduzir esses braços não via abdominal, mas através da introdução de endoscopia, que daí é pela boca, e perfuração do estômago para atingir esses órgãos, depois você reconstrói esse estômago com 2, 3 pontos, e você ter a possibilidade de não fazer qualquer incisão abdominal do paciente para se operar vesícula, para se operar intestino, fígado. Isso é uma possibilidade que só foi viável em função do desenvolvimento da tecnologia. Impressionante, né? E isso assim, é claro, isso já acontece de forma experimental e não só experimental em cobaias, não, é de experimental em seres humanos, com grande sucesso. O único problema é que ainda existe um custo para isso, a tecnologia já existe, mas existe um custo e existe a formação do indivíduo. Precisa alguém habilitado para fazer isso. E isso aos poucos, é claro. Como é um negócio que já vem acontecendo há anos, mas ainda existe um grupo muito pequeno e restrito de médicos, cirurgiões habilitados para a execução desse procedimento. As vantagens são já um pouco têm sido ditas, né?
mas eu gostaria que você frisasse nelas, além a cirurgia minimamente invasiva, tá? Além de não fazer mal, pelo menos não tão mal, quer dizer, não danificar estruturas, quais outras vantagens teria essa cirurgia robótica? As vantagens da cirurgia robótica, o fato, eu já até citei uma, e que é importante, a gente só começa a perceber ela a partir de hoje, a partir de algum tempo que se comentou já nos congressos internacionais, que é o benefício para o bem-estar inclusive do cirurgião. Que antes ele saía fazer uma cirurgia de 4, 5 horas no indivíduo, em função da disposição em que ele tinha que se colocar no campo cirúrgico, ele cansava, ele perdia um pouquinho, na verdade, aquela habilidade pelo cansaço de realizar outras cirurgias, às vezes no mesmo dia, ou mesmo trocava-se o cirurgião dentro da mesma equipe que já estava desgastado. Hoje em dia, com a cirurgia robótica, o mesmo cirurgião que antes se cansava em 2, 3 horas, hoje ele pode fazer cirurgia, ele pode fazer 2 cirurgias de 5, 6 horas, que quem vai fazer o esforço é o braço robótico. E o cirurgião simplesmente numa posição de conforto, como se estivesse guiando num videogame, que ele introduz e encaixa os dedos, ele ganha em ergonomia, todo o material é estofado, todo o material, se ele cansar, ele para um pouquinho, estica, ele volta no campo cirúrgico, o robô é bloqueado, ele não mexe nem nada, porque depende do cirurgião. Então, quer dizer, tem o benefício do próprio cirurgião, tem benefício para o paciente, que você diminui as lesões que você causa nele, porque imagina que antigamente você tinha que abrir para colocar 2 mãos lá dentro. Hoje em dia, depois, a partir da década de 80, você começou a introduzir portais de 2 centímetros ao invés de colocar a mão. Hoje em dia, você introduz portais de 3 milímetros ao invés de colocar a mão. Já existe a tecnologia onde você não introduz portal nenhum nesse paciente e você introduz como se fosse uma endoscopia pela boca, e por dentro dessa endoscopia você introduz braços maleáveis que vão fazer o mesmo que um cirurgião habilidoso faria com uma incisão em todo o abdômen. Então o paciente fica muito menos tempo no hospital, cirurgias que antes ficavam 5 dias, hoje ficam, depois da laparoscopia ficavam 3 dias, hoje ele fica talvez 6 horas dentro do hospital e vai embora. Nem durma no hospital, nem precisa ficar lá, porque foi operado exatamente o que tem que fazer. Eles hoje, você não tem que abrir incisões para se atingir um órgão, causar uma lesão ainda maior, só para poder atingir um órgão doente. Hoje você faz coisas que invadem menos e produzem efeitos cirúrgicos e de tratamento muito maior. Desconforto, claro que é muito menor depois para o próprio paciente, né? Sim, para o paciente. As reconsultas, inclusive, são menores porque... Sim, grande parte das nossas consultas pós-operatórias são por complicações da ferida operatória. Não são do órgão em si, porque o órgão ele foi de alguma forma manipulado e melhorado-se a função desse órgão, ou foi retirada a própria patologia e foi reconstruído de forma diferente, mas o que a gente encontra bastante é que o paciente chega reclamando que está doendo a incisão, está doendo, está saindo um pouquinho de secreção, fístulas, sangramentos. Quando você não tem essa incisão produzida, você, na verdade, diminui mais uma possibilidade de queixa. E o que a gente sabe hoje, que o que dói na cirurgia abdominal, na maior parte das vezes, é a incisão abdominal. Ela não é a manipulação do órgão, que ele não tem, na maior parte das vezes, não tem sensibilidade à dor, mas causa grandes transtornos, mas é a manipulação cirúrgica que você causava na parede abdominal é que causa para o paciente restrições pós-operatórias. Os custos, não só para o paciente, mas para o hospital a nível governamental, isso, bom, agora são bastante elevados em função da não popularização do método. Mas, teoricamente, esses custos poderiam também ser menores, né? Eu achei interessante essa pergunta. Uma vez eu estava numa universidade nos Estados Unidos e um grupo de um instituto famoso, do MIT, discutia com um grupo de cirurgiões que perguntaram, mas por que essa tecnologia ela é tão cara? Ela vai ser inviável para poder executar isso para a população em geral, isso nos Estados Unidos. E esse professor dessa universidade relembrou muito bem que ele falou assim, eu me lembro porque eu fiz parte da construção do primeiro computador. O primeiro computador a gente construiu um prédio de 3 a 4 andares para a introdução desse computador.
a gente gastou mais ou menos 40 milhões para a execução do primeiro computador. Hoje em dia, esse computador ele é comprado em todas as lojas por menos de 50 dólares. O que custou 40 milhões, hoje é 50 dólares, você pode comprar num iPhone. Você pode comprar num telefone celular, que tem 10 vezes mais capacidade que o computador. Por conta do desenvolvimento da ciência, as coisas se tornaram cada vez mais baratas porque as companhias começaram a produzir em larga escala e os componentes ficaram mais baratos. O mesmo com o robô. Hoje ele tem um custo que daqui a muito pouco tempo ele vai ser suprimido pelo número de empresas que vão conduzir a produção desses robôs. Então, isso é uma questão de tempo. Uma questão de tempo, inclusive, os convênios médicos vão gostar daqui a pouco, porque tudo diminui. Tem hospitalar, consulta pós-operatórias, ou seja, o que não é uma realidade ainda no mundo, vamos colocar no mundo, vai ser, tem muita chance de ser uma realidade daqui a pouco, e a gente vai conversar no segundo bloco em relação a onde poderia ser encontrar esse método, essa abordagem cirúrgica e como você chegou lá. Amigos telespectadores, estamos terminando esse primeiro bloco conversando com o Dr. Rodrigo Cabral sobre cirurgia robótica, um tema realmente apaixonante. Estou me sentindo quase um filme de ciência e ficção. A gente se encontra depois. A Drogaria Eucalipto em Tremembé oferece o melhor para você em medicamentos e perfumaria. Com profissionais altamente qualificados, a Drogaria Eucalipto em Tremembé garante um ótimo atendimento. Tem vários convênios e Droga Bela. Recarga para todas as operadoras de celular. Aceita todos os cartões, além de cheque pré. Drogaria Eucalipto em Tremembé. O lugar certo do bom atendimento para cuidar da sua saúde. Rua Henriqueta Vialta Saad 152, Jardim dos Eucaliptos em Tremembé. Telefone 3672 1311. Mística. Há mais de 20 anos no mercado, a Mística oferece roupas estilo indiana, masculina e feminina, pratas, arguile e acessórios, camisetas com estampas indianas. Aceitamos todos os cartões de crédito e também aulas de dança do ventre. Rua Prudente de Moraes, número 40, no centro de Caçapava. Telefone 0 operadora 12 3653 5815. Mística. A Lafa Pneus está de casa nova esperando por você. Muito mais conforto, muito mais serviços. Além de pneus, balanceamento, alinhamento, a nova Lafa Pneus oferece mecânico especializado, troca de óleo, suspensão e serviços de mecânica em geral. Venha conhecer agora, com muito mais serviços para te dar mais tranquilidade. Nova Lafa Pneus, sua oficina de confiança, Avenida Marechal Deodoro 415, Santa Clara, em Taubaté. New Móveis Modulados. Design, beleza, tecnologia e qualidade. Projetos gratuitos executados por profissionais especializados. Excelência no atendimento, melhor custo-benefício. A New Móveis Modulados é uma das maiores empresas de móveis da América Latina. New Móveis Modulados. Avenida Independência 967, Taubaté. Telefone 3681 1139. Olá, amigos telespectadores, estão vocês assistindo um novo programa de Momento Saúde. Eu sou Yamil e eu estou conversando com o Dr. Rodrigo Cabral. O nosso Rodrigo Cabral, que está nos esclarecendo muita coisa em relação à cirurgia robótica. É algo que ainda a gente não encontra em qualquer lugar. Quais são os lugares mais desenvolvidos, porque tem que ser um lugar desenvolvido de alguma forma, para que esse método seja aplicado? No Brasil, nos Estados Unidos, sabemos que você foi nos Estados Unidos, irá nos Estados Unidos recém agora, tem pouco tempo, para se nutrir um pouco mais de experiência dos norte-americanos que estão bem à frente do mundo nesse método de cirurgia. Em que lugar você aprendeu? O meu treinamento eu fiz em Boston e depois eu percorri alguns outros lugares dentro dos Estados Unidos, Chicago, Atlanta. São cidades que já têm amplamente diversificado o emprego de cirurgia robótica.
Mas ainda assim, nos Estados Unidos é pela condição financeira do próprio país e porque é lá que a tecnologia foi desenvolvida e inicialmente metade dos robôs que existem em cirurgia no mundo estão nos Estados Unidos, mas países como a Coreia, China, Japão, França, Itália, com um grande centro de desenvolvimento em cirurgia robótica, você já consegue encontrar, na verdade, centros de formação. No Brasil ainda fica restrito aos grandes centros, no caso, no Brasil especificamente a gente tem 3 hospitais em São Paulo que possuem robô, mas para dar uma ideia de dimensão, numa única cidade nos Estados Unidos, uma cidade de porte médio, e não é uma cidade do porte tamanho de São Paulo, porque daí fica até mais complexo essa relação, numa cidade de porte médio com 6 hospitais, você tem o robô em 5 hospitais. E no Brasil, numa cidade com pelo menos 15 hospitais, você tem o robô em 3 hospitais. O meu vínculo de formação é com o grupo do professor, do Dr. Macedo, que é do Einstein, mas existem outros grandes hospitais que também têm o robô. E é claro, ele hoje no Brasil é o homem que tem é o cirurgião com maior casuística em termos de cirurgia de alta complexidade, realizada em cirurgia robótica. E é claro, ele tem a casuística dele comparada ao dos grandes cirurgiões em cirurgia robótica ao redor do mundo. Sempre que tem palestra, ele é um dos ícones nessa área, porque ele começou a desenvolver isso. Mesmo antes disso ser introduzido no Brasil, ele também ia para fora e fazia treinamento. E hoje, ainda assim, se você quer buscar treinamento o tempo de formação é o tempo de formação que leva a vida inteira, porque cada vez mais a tecnologia vai se aprimorando e você tem que ir buscando dia a dia melhorar com ela. Eu estou indo para lá, devo ficar pelo menos alguns anos fora, venho sempre para o Brasil para fazer as coisas que tem que fazer, mas período de formação é difícil falar se é de 2, 3, 10 anos, porque eu acho que isso é tecnologia, como toda a tecnologia, você está sempre se aprimorando em software, em máquina, diminuindo custos, reduzindo uma série de coisas, inclusive aprimorando o conhecimento. E conhecimento, haja visto, todo mundo sabe, que ele se reconstrói a cada dia. Claro, no Brasil então não está tão longe desse método, quer dizer, embora não seja um presente em todos os lugares do Brasil, acho que São Paulo seria o lugar mais importante, o único, será? No Brasil hoje, com o robô, é o único lugar que realiza cirurgia robótica, já não é em fase experimental, porque já tem a habilidade dos cirurgiões que lá as executa, e ainda assim, é só para um grupo restrito de pessoas, porque o custo ainda é elevado, claro. Mas isso é simplesmente uma questão de tempo. Uma questão de tempo, e bom, os Estados Unidos que é a mãe desse método, realmente. A formação profissional, tem que ser cirurgião, formado como cirurgião mesmo, aí depois então ele pode explorar esses novos métodos, seja nos Estados Unidos então, ou então aqui no Brasil, com o Dr. Macedo que você falou. Ou seja, a formação profissional ainda não é de praxe, é mais como que intenção própria, não é? Sim. É porque isso ainda não é introduzido no currículo das universidades, mas é até interessante. Imagina que a videolaparoscopia, que é na verdade um intermediário onde começou a introdução desses braços, mas ainda guiado de forma direta pelo cirurgião, em 1980, por aí no Brasil, e você começou a se tornar tão ampla a execução dessas cirurgias que hoje em dia já se tem nas maiores universidades e nos maiores hospitais do país o uso dessa tecnologia para pacientes de convênio, pacientes particulares, pacientes do SUS. Isso começou nas grandes universidades a partir de 2008. Então, quer dizer, você levou 28 anos para se introduzir isso de forma a satisfazer maior número de pessoas que fosse pelo SUS. O mesmo vai acontecer provavelmente com cirurgia robótica, que você primeiro dá uma empregabilidade, você discute custos, você diminui uma série de quesitos de custo e daí sim você vai começar. Então só hoje nas universidades, depois de 28 anos, foi introduzida a laparoscopia como método de ensino para as pessoas que estão aprendendo. A cirurgia robótica provavelmente
ela vai ser introduzida depois desse mesmo período, talvez nas universidades brasileiras, mas lá fora ele tem um período muito mais curto, ele não dura 20 anos da descoberta do desenvolvimento da tecnologia para se empregar no estudo. Ele já começa um pouquinho mais cedo, talvez 20 anos. Se a cirurgia robótica é algo que começou em 2004, então imagina que ela vai começar nos currículos das grandes universidades, fora do Brasil, por volta de 2020. Também depende. Em Chicago, nos Estados Unidos, ela já é parte do currículo, não dos acadêmicos, mas ela é parte do currículo dos médicos especializando em cirurgia geral. Então, quer dizer, já tem polos, já tem centros onde isso já acontece de forma acadêmica. Então, é tudo uma questão de tempo mesmo. Tecnologia, ela vai avançando à medida em que ela se disponibiliza com um custo menor para um maior número de pessoas. Dê uma boa indicação para ela e você vai ver que o mercado vai absorver. Porque foi o que você falou, é melhor para os convênios, que o paciente vai ficar muito menos tempo dentro dos hospitais, é melhor para o paciente, que vai se recuperar muito mais das cicatrizações, que são lesões muito menores. É melhor para o médico, que ganha em ergonomia, ganha em saúde, em qualidade de vida e bem-estar, que ele pode abraçar o filho depois no final de uma cirurgia de 6 horas, porque ele já não está mais cansado. Ou está cansado, está preocupado, tem uma série, mas ele está muito menos desgastado pelo procedimento. Então, quer dizer, é tudo uma questão de se avaliar prós e contras. Tem um caso interessantíssimo, até mesmo do Dr. Macedo em São Paulo. Antigamente, as cirurgias de ressecção de uma porção específica do fígado, o paciente levava em média 30 dias para receber, não alta, 7 a 14 dias do hospital, 30 dias para começar as atividades moderadas e atividades do dia a dia, por volta de 45, 60 dias que ele podia se reintroduzir no mercado de trabalho e tudo mais. E fizeram lá uma das cirurgias, primeiro fez por laparoscopia e os pacientes começaram com 30 dias já se reestabelecer do ponto de vista econômico, podendo trabalhar. E num dos casos selecionados, onde os pacientes eles tinham mais ou menos as mesmas lesões, mesmas cirurgias, é claro que cada um cicatriza de um jeito, se recupera de um jeito. Mas esse paciente ele ficou em média 8 dias depois de uma cirurgia ampla dessa, depois de 8 dias, quer dizer, uma semana exatamente. Ele operou numa segunda-feira, na segunda-feira da outra semana ele já estava trabalhando e já estava produzindo o que ele queria produzir, já estava psiquicamente restabelecido, estava tranquilo, satisfeito, a unidade onde ele trabalha estava contentíssima, as pessoas ao redor, as pessoas de casa, quer dizer, você cria inclusive num âmbito social uma situação em que é favorável para todo mundo, favorável para o convênio que deu menos estadia, favorável para o hospital que tem um leito que pode ser ocupado com outro paciente que necessita de cirurgia ou necessita de tratamento, melhor para a empresa que restabeleceu essa pessoa mais cedo nos trabalhos, no labor do dia a dia, melhor para o cirurgião que se cansou menos com a cirurgia e teve muito menos complicações pelo fato de uma manipulação cirúrgica com mais detalhe. Então, quer dizer, é a soma desses fatores que faz acreditar que dentro da minimamente invasiva, que é um segmento que não retorna nunca mais para trás, a tendência é minimamente invasiva, isso é definitivo. Se ela vai ser por robótica, por qualquer outra função de via cirúrgica, mas isso tem encontrado absolutamente grandes vantagens para o paciente. Bom, acho que você mínimo deve ser parabenizado, porque você é um pioneiro aqui no Vale do Paraíba, quer dizer, apenas em pensar em fazer, em desenvolver esse método de cirurgia. Como você chegou a saber, a conhecer desse método que derivou todo esse caminho até chegar aos Estados Unidos? Essa pergunta você vai responder no próximo bloco, porque de certa forma aí está o ponto realmente importante da nossa entrevista. Você é um ícone realmente para nossa cidade, como médico cirurgião, e depois então vai ser como médico o cirurgião robótico. Então, amigos telespectadores, eu lembro só de que vocês estão aqui assistindo o nosso programa Aumento Saúde, hoje com o Dr. Rodrigo Cabral, conversando sobre cirurgia robótica. Eu sou Yamil e quero lembrar também
sobre o e-mail que vocês podem mandar para a gente, sugestões de temas, e inclusive dúvidas sobre sexualidade, que o próximo bloco é esse aqui. O e-mail é momentosaudetv@hotmail.com. O nosso telefone, um telefone que eu vou atender pessoalmente para vocês, é 30 25 14 13. E o site que vocês podem entrar e ver todo o que está preparado nesse site maravilhoso para você é www.redemetropolitana.com.br/tv. Estamos terminando esse segundo bloco, prontos para estar no terceiro e ainda continuar conversando sobre cirurgia robótica com o Rodrigo Cabral. Até mais. Produções, Elo Eventos e Metropolitana apresentam Fernando e Sorocaba ao vivo. Domingo, 27 de março, a partir das 18 horas, na Associação ou Clube Jovem de Taubaté. Informações 36348566. Patrocínio e ingressos à venda. Washtec, lavanderia e tingimento. Cartório postal, limpe seu nome, seu maior patrimônio. Ibero de Colore, cabelo, corpo e pele. Realização, AR Produções e Elo Eventos. Marketing, Visual Buzz, sua marca em movimento. Promoção exclusiva Metropolitana. A Drogaria Eucalipto em Tremembé oferece o melhor para você em medicamentos e perfumaria. Com profissionais altamente qualificados, a Drogaria Eucalipto em Tremembé garante um ótimo atendimento. Tem vários convênios e Droga Bela. Recarga para todas as operadoras de celular. Aceita todos os cartões, além de cheque pré. Drogaria Eucalipto em Tremembé. O lugar certo do bom atendimento para cuidar da sua saúde. Rua Henriqueta Vialta Saad 152, Jardim dos Eucaliptos em Tremembé. Telefone 3672 1311. A Prefeitura de Caçapava inaugurou mais uma obra, o túnel Laurentino Marcondes, do novo sistema viário da Avenida Brasil, construído sob a Dutra no quilômetro 128. O túnel tem 48 metros de extensão e pista de 7 metros de largura, com calçadas laterais de cerca de 1,5 metro. Receberá o fluxo de veículos no sentido bairros, centro, e o túnel antigo abrangerá o fluxo de veículos no sentido centro-bairros. Visando mais segurança para os munícipes, o túnel conta com calçadas com proteção lateral para passagem de pedestres, acessos especiais para cadeirantes, moderno sistema de segurança com câmeras em ambos os túneis, iluminação e sistema de ventilação. Todo o sistema viário também conta com projeto de jardinagem e sinalização horizontal e vertical, inclusive ciclofaixas. Prefeitura de Caçapava, nossa cidade acontecendo. Olá, amigos telespectadores, estamos de volta no último bloco desse programa Momento Saúde, hoje conversando com o Dr. Rodrigo Cabral sobre cirurgia robótica. Cabral, né, a gente conversou antes em relação aos pacientes ficam um pouco preocupados, né? Estamos falando às vezes de ciência ficção, onde braços mecânicos robotizados estão dentro do corpo, onde partículas estão tão pequenas quanto células estão dentro da circulação sanguínea. Os pacientes ficam muito preocupados em relação a algumas coisas, de que, bom, doutor, o senhor vai operar desde sua casa ou vai para o hospital. Como que faz isso? Como que isso, a hora de atender o paciente? Na verdade, isso em alguns locais, alguns cirurgiões já experienciaram isso, de paciente questionar, mas doutor, o senhor, no dia da cirurgia, eu vou encontrar o senhor ou eu vou deitar numa maca e o robô que vai fazer tudo, ou quem vai me atender, quando eu acordar vai ser, eu vou olhar para um robô, eu vou ficar falando o quê? Na verdade, o robô, ele necessariamente precisa do cirurgião para a introdução desse braço robótico e tudo mais. Então, a relação continua sendo a mesma. Não que eu diga que não vai mudar, porque nada impede de, em algum tempo, o cirurgião estar na casa dele, ter toda essa tecnologia em casa e ele se comunicar via internet, conversando com o paciente que vai chegar numa unidade que seria um hospital, ele vai ser atendido lá pelas pessoas que lá trabalharem, e ele entrando nessa unidade, eles vão acomodar esse paciente, ele vai ser anestesiado e o cirurgião poder fazer absolutamente tudo de casa. Nada impede isso,
Porque é à medida em que a tecnologia te dá a segurança e a credibilidade nesse sistema, é que você vai ampliando isso. Mas hoje eles questionam, não, ainda hoje o cirurgião precisa estar no hospital, ele precisa fazer a colocação desses braços robóticos dentro do paciente, e para isso precisa da presença humana, mas nada impede de, num futuro aí, absolutamente nem isso. Você escaneia o doente numa mesa, esse scanner vai chegar para você com todos os órgãos dele, como está funcionando, o que está acontecendo, e você vai colocar ele deitar, eles vão colocar ele deitado numa maca, você vai guiar através de casa mesmo o quanto vai introduzir um braço, por onde que vai entrar, onde que ele vai atingir, e o paciente já sedado e anestesiado por outra pessoa, por um anestesista no hospital. E o cirurgião já não mais de corpo presente, mas com toda a habilidade dele sim, ainda em voga para favorecer a cirurgia nesse paciente. Mas isso é um futuro que deve ser, eu acho que não é para agora não, deve ser para o ano que vem ou para depois, mas para agora não. Na verdade, eu estou pensando, né, sempre haverá um médico presente. Pode ser não ser o cirurgião que está operando, mas sempre haverá, tipo, o ajudante ou o segundo cirurgião poderá estar presente no momento da cirurgia e o cirurgião principal em casa ou então em outro país, porque também pode ser isso, né? Mas na verdade até dentro da história da cirurgia robótica, eles viram que, por exemplo, você não consegue numa tripulação de submarino, uma tripulação americana, eles não conseguiam levar cirurgiões habilidosos, médicos generalistas, mais marinheiros e tudo mais. Então eles queriam criar uma metodologia que você pudesse, através do emprego de braços robóticos, que podia ser realizado pela enfermagem, que podia ser realizado por um médico que não fosse cirurgião de formação, de forma segura, e daí o cirurgião, que não lá de corpo presente, pudesse realizar por telecirurgia essa cirurgia. Não que fosse de rotina, mas que num caso de emergência, onde você tem uma lesão profunda e o paciente tem pouco tempo para ser operado, você pudesse fazer isso, colocar o paciente embaixo desse braço robótico, fazer a introdução deles e deixar o cirurgião agir. Ele foi criado foi criado também na tentativa de suprir essas necessidades. Então, absolutamente, não precisa nem ter a formação específica de um cirurgião para a cirurgia robótica. Vai ter que ter alguém que entenda de corpo humano, vai ter que ter alguém que entenda como fazer aquele procedimento de forma adequada, segura e satisfatória para o paciente. E daí sim, mas as coisas mudam, uma certeza na vida que a gente tem é de que mudanças acontecem, então é difícil a gente falar que coisas não acontecerão, porque tudo depende do desenvolvimento da tecnologia até aquele ponto. Eu não digo nada para você se num futuro, quando numa viagem espacial não vai ter um cirurgião, alguém quebra alguma coisa ou tem alguma coisa, não coloquem esse paciente, ou apendicite, coloquem esse paciente num scanner, que o médico receba toda essa informação de como o paciente está e coloquem esse braço manipulado por um cirurgião onde quer que seja, em Marte, na Terra ou onde quer que seja, e ele faça e execute tudo sem a presença de qualquer médico ou de qualquer pessoa especializada nesse recinto, porque a gente está falando em casos específicos. E é claro, futuro, não dá, na verdade, para premeditar. O que eu sei é que coisas que no passado eram impossíveis, hoje elas são absolutamente factíveis. Não, o que não deve acontecer é que se produza um distanciamento entre o médico e o paciente. Perfeito. Quer dizer, aquilo que a gente conversou, né? Através da medicina robótica, aparentemente haveria esse distanciamento. O paciente por um lado, um robô no meio, o médico lá no outro país. Quer dizer, isso, claro que seria em casos extremos, casos específicos. Perfeito. Mas o seu médico deverá estar do seu lado, ou pelo menos um ajudante médico estaria sempre do seu lado, até para resolver uma situação de complicação que poderia também acontecer, e deveria então depois, complicou a cirurgia robótica, o processo robótico, aí colega, você vai ter que abrir a barriga para resolver uma situação aguda. Sim. Quer dizer, isso não vai acontecer, né? Não, eu acho que assim, igual quando você tem dificuldades e liga para alguém da sua família que está distante, essa pessoa te conforta, te dá carinho, te dá tudo que você precisa. Então a relação, ela pode até precisar em alguns momentos da proximidade, mas não a confiança, a credibilidade, o relacionamento, o aconchego
Isso não precisa dessa proximidade. Em algum momento da relação se precisou dela para se criar essa confiança. Aí sim, você tem que ir lá, conversar com ele e tudo mais. Durante o procedimento não tem problema se aquele dia ele viajou e ele está operando de lá. Desde que ele te dê essas mesmas qualidades de conforto, carinho e que ele sempre deu. Então, quer dizer, relacionamento humano, independente de tecnologia, ele vai ser eternamente uma redescoberta. Perfeito, perfeito. Bom, amigos, eu conversei com o Dr. Rodrigo Cabral sobre cirurgia robótica, um tema apaixonante, como é também apaixonante o nosso amigo Rodrigo Cabral aqui, que é exemplo de comunicador, de médico e de ser humano. Eu, queria te pedir que você dissesse as últimas palavras, quer dizer, as últimas não, as penúltimas palavras aos amigos telespectadores que nos acompanharam durante estes 45 minutos sobre um tema tão difícil até de abordar como a medicina ou cirurgia robótica. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e, é claro, uma pessoa especial com um carinho ímpar, um cara que emana, uma pessoa que emana uma energia tão boa e tão positiva. E lembrando que são essas pessoas que buscam sempre o melhor das outras, que desenvolvem a ciência, que desenvolvem todas as coisas que fazem a vida algo mais valoroso, fazem da vida uma existência melhor, uma existência mais tranquila. Cirurgia robótica, ela também vai nesse sentido, no sentido de melhorar a vida das pessoas, em todos os sentidos mais amplos, tanto econômico, físico, familiar, restabelecendo pessoas de forma mais adequada. E o melhor de tudo, que como toda grande ciência, ela não está limitada só na existência de paradigmas onde o homem pode explicar, mas como Einstein dizia, que sem a ciência, sem a religiosidade, esse calor humano, relacionamento, a ciência é simplesmente cega, ela não pode existir sem isso. Então, relacionamento, apesar de tecnologia, relacionamento, indivíduo a indivíduo, essa energia que move a existência humana, ela vai ser sempre a matriz genética de todo o desenvolvimento da ciência e da robótica. Concordo com você. E amigos telespectadores, agora a medicina robótica, a cirurgia robótica não é presente em alguns poucos lugares, mas acho que será muito mais futuro. Presente mesmo é assistir esse programa Momento Saúde, que cada semana leva ante vocês um tema diferente e sempre com o intuito de informar, de orientar vocês, que são precisamente as pessoas pelas quais a gente trabalha. Agradeço novamente ao Cabral estar aqui conosco e os espero no próximo bloco sobre sexualidade. Um abraço e até mais. Global Clean Centro Odontológico. A Global Clean conta com uma equipe de profissionais altamente treinados e capacitados para realizar diversos tratamentos dentários. Pioneira em Taubaté em tratamentos utilizando equipamentos de última geração. Câmera intraoral com foto digitalizada para check-up preventivo. Telefone 3632-4114. Rua Sacramento 209, Centro Taubaté. Global Clean. Jason Tattoo Body Clinic. You take a mortal man and put him in control. Tatuagens. Watch him become Piercing. a god. Rua 13 de Maio, 95 Caçapava. Fone 9112-4546. Jason Tattoo Body Clinic. Ana Decorações. Aqui você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais linda. Aqui na Ana Decorações, você tem um ótimo atendimento e condições de pagamento especiais. Não perca tempo. Vá agora mesmo e confira as novidades. Casa bem decorada e linda é com quem entende do negócio. Ana Decorações. Rua Doutor Silva Barros, Centro em Taubaté. Olá, amigos telespectadores, estamos de volta no bloco de sexualidade, no seu programa Momento Saúde, esse programa que vocês deixam entrar na sua casa e onde me permitem, claro, expressar algumas minhas opiniões em relação a temas sobre sexualidades
e sempre em colaboração com vocês. É um prazer receber e-mails, é um prazer que de alguma forma vocês se comuniquem comigo através do correio eletrônico momentosaudetv@hotmail.com, ou inclusive já estabelecer uma comunicação mais direta através do telefone 30 25 14 13. Nesse telefone sou eu que vou atender sempre. Eu comecei em programas atrás em relação a conversar, em relação à frequência, quer dizer, ao número de orientações sexuais que existem. Existe um livro que chama Os 11 Sexos, de Ronaldo Pamplona, que explica muito bem quais são todas as orientações sexuais que pelo menos estão documentadas, que dá para explicar. Existem muitas mais variações, mas eu quis, inclusive, no programa passado, conversar das 3 esferas, das 3 dimensões em que um ser humano se desenvolve: a biológica, a psicológica e a social. O ser humano, então, é um ser biopsicossocial. Não adianta querer explicar as tendências homossexuais, as tendências gays, o travestismo, através apenas de uma orientação biológica, de uma esfera biológica, de uma dimensão biológica. Nós não somos seres biológicos, também temos uma psique. Essa psique pode estar em harmonia com o nosso ser biológico ou não. Daí então são de repente as manifestações de homossexualidade, bissexualidade, travestismo ou inclusive já os transgêneros, os transexuais. E logicamente a sociedade também influencia em grande medida em como será a nossa orientação sexual, ao nosso comportamento sexual, entendendo o comportamento sexual não apenas ao sexo propriamente dito, no ato sexual propriamente dito, senão como nos comportamos na sociedade. Podemos ser afeminados, aqueles homens afeminados, ou mulheres um pouco mais másculas, sem que isso signifique que aquele homem é gay por natureza, ou essa mulher seja gay também por natureza. Isso chama preconceito. Na verdade, aquele homem que pode ter uma maneira um pouco mais afeminada de ser, ele pode gostar perfeitamente de mulheres, ele não tem necessidade de gostar de homem. Às vezes uma criação, às vezes no meio feminino, que provoca que ele tenha diferentes coisas, né? Hoje eu quero conversar em relação aos grande parte dos 11 sexos, começando pela heterossexualidade, sabendo que os conceitos de identidade de gênero, que é se sentir como mulher ou como homem, o papel de gênero, que é o papel na sociedade do indivíduo, é se sentir, não só agir como tal, como feminino ou como masculino, sendo um feminino pode ser uma mulher mais tosca, ou mais grossa, ou mais masculina, ou um homem pode ser um pouco mais feminino, sem necessidade de ser homossexual. O outro é precisamente a orientação afetivo-sexual. É aquele homem ou mulher que se orienta, ele se erotiza com o mesmo sexo ou não, com o sexo oposto. E então, já como último, o papel afetivo-sexual. Ou seja, não é só se orientar. Eu gosto de homens, mas eu também gosto de fazer sexo com homem. É já o vínculo sexual, o vínculo já mais estreito com essa pessoa, com essa pessoa se erotiza. Ou seja, o homem heterossexual, ele se sente homem, ele age como homem, ele gosta de uma mulher e ele se erotiza, ele faz sexo com mulher. O homem gay, ele é um homem realmente em identidade de gênero, ele se sente homem, ele em relação ao papel de gênero, ele se sente também homem, ele age como homem, inclusive, mas a orientação sexual é para o sexo, para o mesmo sexo. Outras vezes também, já o travesti, ele é homem, ele se sente homem, só que o papel de gênero, já ele age como mulher, ele se sente, ele se vincula ao mundo feminino.
E ele, então, pode, inclusive, ou não gostar do mesmo sexo sendo travesti. O travesti pode, inclusive, gostar de estar com mulheres, ou então gostar só de homem, tá? E, bom, o papel afetivo sexual dos travestis, dos transexuais, também é muito variável. Queria comentar o que é, começando pelos heterossexuais, o que é uma mulher heterossexual? Bom, é aquela mulher casada ou solteira que tem como objeto sexual ou como desejo sexual um homem. Quer dizer, é uma mulher que se sente mulher e ele gosta de homem, se erotiza por homem. Não basta ter um corpo feminino para se erotizar por um homem, para gostar de um homem e para se sentir mulher. Ou seja, ela tem que se comportar e se sentir mulher e desejar precisamente o homem. Isso começa no berço, isso já começa na vida bem primária da mulher, quando a relação com a família, ou a família percebe a diferença desse indivíduo sendo mulher, quando a família então pede para ela usar vestidos, ela coloca a cor rosa desde que ela nasce, ela dá brinquedos mais femininos, mais delicados, tá? E também, a forma de se comportar os pais. Um menino o pai já está querendo colocar um time do coração, já está querendo comprar uma bola para ela chutar, aqueles brincadeiras, aqueles brinquedos um pouco mais masculinos. Tá, quando vai crescendo, logicamente, a mulher em construção também se vai vestindo com vestidos, vai instruindo, então não mostra a calcinha quando você sentar, fecha as pernas, não se mistura com os homens, não diga palavrão, ou seja, já a família vai construindo uma mulher nesse projeto de mulher que esteve no começo. Então, a menina, é uma menina que é por fora menina, já está com um papel social, papel de gênero próprio do sexo feminino, com uma orientação afetivo-sexual, que no caso é como as meninas gostam de meninos, as meninas almejam casar com um homem. Esse é o papel afetivo-sexual, que na adolescência se vai desenvolver um pouco mais. E depois, então, já na idade adulta, esse papel afetivo já vira papel, que essa orientação vira papel afetivo-sexual, né? Então, temos precisamente a mulher que na idade adulta se sente como mulher, deseja sexualmente um homem e se relaciona sexualmente como um homem. Na sociedade moderna, a mulher se concebe já independente, já se passou a ser algo importante, precisamente em relação à autodeterminação e ao fruto da concepção também se independizar. Nesse programa de hoje, apenas conversei sobre a mulher heterossexual. Em cada programa, eu conversarei um pouco mais dessa variação sobre a sexualidade que, como eu disse, está muito bem definida nesse livro excepcional do Ronaldo Pamplona, chamado Os 11 Sexos, que vocês podem perguntar, podem procurar na livraria. Bom, amigos, estamos terminando esse bloco sobre sexualidade. Nesse programa de hoje, eu espero poder encontrá-los na semana próxima com novos papos, com altos papos sobre sexualidade. Eu, para isto, disponho dos meios para chegarem a mim as questões, as perguntas, as dúvidas, através do telefone 3025 1413, através do correio eletrônico momentosaude.tv@hotmail.com e também, claro, do nosso site www.redemetropolitana.com.br/TV. Eu estou esperando vocês novamente para conversar sobre sexualidade. Eu me despeço, mas não será por muito tempo, porque a semana próxima estaremos novamente juntos. Até mais.
Produções, Elo Eventos e Metropolitana apresentam Fernando e Sorocaba ao vivo. Domingo, 27 de março, a partir das 18 horas, na Associação ao Clube Jovem de Taubaté. Informações 36348566. Patrocínio e ingressos à venda. Washtec, lavanderia e tingimento. Cartório postal, limpe seu nome, seu maior patrimônio. Ibero de Colore, cabelo, corpo e pele. Realização, AR Produções e Elo Eventos. Marketing, Visual Buzz, sua marca em movimento. Promoção exclusiva Metropolitana. New Móveis Modulados. Design, beleza, tecnologia e qualidade. Projetos gratuitos executados por profissionais especializados. Excelência no atendimento, melhor custo-benefício. A New Móveis Modulados é uma das maiores empresas de móveis da América Latina. New Móveis Modulados. Avenida Independência, 967, Taubaté. Telefone 3681-1139. A Lapa Pneus está de casa nova esperando por você. Muito mais conforto, muito mais serviços. Além de pneus, balanceamento, alinhamento, a nova Lapa Pneus oferece mecânico especializado, troca de óleo, suspensão e serviços de mecânica em geral. Venha conhecer agora, com muito mais serviços para te dar mais tranquilidade. Nova Lapa Pneus, sua oficina de confiança, Avenida Marechal Deodoro, 415, Santa Clara, em Taubaté. Global Clean Centro Odontológico. A Global Clean conta com uma equipe de profissionais altamente treinados e capacitados para realizar diversos tratamentos dentários. Pioneira em Taubaté em tratamentos utilizando equipamentos de última geração. Câmera intraoral com foto digitalizada para check-up preventivo. Telefone 3632-4114. Rua Sacramento 209, Centro, Taubaté. Global Clean. A Prefeitura de Caçapava inaugurou mais uma obra, o túnel Laurentino Marcondes, do novo sistema viário da Avenida Brasil, construído sob a Dutra no quilômetro 128. O túnel tem 48 metros de extensão e pista de 7 metros de largura, com calçadas laterais de cerca de 1,5 metro. Receberá o fluxo de veículos no sentido bairros, centro, e o túnel antigo abrangerá o fluxo de veículos no sentido centro-bairros. Visando mais segurança para os munícipes, o túnel conta com calçadas com proteção lateral para passagem de pedestres, acessos especiais para cadeirantes, moderno sistema de segurança com câmeras em ambos os túneis, iluminação e sistema de ventilação. Todo o sistema viário também conta com projeto de jardinagem e sinalização horizontal e vertical, inclusive ciclofaixas. Prefeitura de Caçapava, nossa cidade acontecendo.